capítulo 9 de Josué. Diz assim a palavra do Senhor. Estejam atentos, eu vou dar uma pausa, talvez aqui já depois dos primeiros versículos, mas acompanhem essa narrativa do texto bíblico, que é a palavra de Deus. Então leiamos com atenção, com reverência e com desejo que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama, e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os dois reis amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos os seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, ainda estavam quentes, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora está lá, ou melhor, está ele já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e estas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Vamos juntos ao 14. Então, alimentos deles, e não pediram. Até aqui por enquanto, depois nós vamos continuar a leitura da palavra do Senhor. Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela paz dentro do nosso lar. Que a tua boa mão sustente cada dia nossas vidas, e queremos ouvir da tua palavra, queremos ser edificados no Senhor neste momento. Sê conosco, é a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém. Rogério Gomes, agora eu vou pedir só, porque faz um pouquinho do eco e das águas aí, tá? Por favor. Amados irmãos, obrigado, meu irmão. Nós vemos aqui uma passagem, no mínimo, muito impressionante. Para alguns que já leram essa passagem, ela é realmente intrigante. E nós vemos aqui uma manifestação humana diante de um desespero, em nome da sobrevivência. Esses homens aqui, os heveus, lembrando que Deus colocou, abra comigo, Deuteronômio, capítulo 20, rapidamente. Verso 16,
Eu tenho dito isso várias vezes para que você sempre se lembre. Deus não tem nenhuma questão contra qualquer povo. Deus queria alcançar os povos. Deus não é xenofóbico. Deus é um Deus que deseja alcançar as nações. E Deus enviou Abraão dizendo que ele seria pai de muitas nações. Observe o capítulo 20, o verso 16. Porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, 17. Como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-los totalmente. E assim os nomes: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações, o propósito, não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Percebam que o texto bíblico está nos apresentando por qual motivo a nação de Israel não deveria fazer aliança com qualquer povo destes na região de Canaã. A região de Canaã, terra prometida, estava ocupada. Deus deu a terra, Deus deu a dádiva daquele povo ter uma nação, mas ela deveria ser conquistada. E como já mencionamos também, esses povos produziam abominações contra o Deus Criador do céu e da terra. Mas lá em Abraão, capítulo 15, que nós lemos, Deus, na sua misericórdia, permitiu que passasse séculos até que viesse o juízo. E agora a nação de Israel está manifestando o juízo de Deus sobre todas as abominações que temos falado. A mais escandalosa é queimar os próprios filhos ao deus Moloque, um deus cananeu. No texto que lemos, nós notamos que um dos povos tomou uma atitude de estratagema, uma tentativa de, por meio de um engano, chegar ao objetivo. Uma descoberta, de certa forma, até recente, do século XIX, cartas de Amarna. Depois você pode dar lá hoje não é mais Google, né? Hoje o negócio está diferente. Até o Google está para trás, Felipe. Você usa lá a sua IA de preferência e faz uma pesquisa. Cartas de Amarna. São 380 tábuas de argila, descobertas em 1887. E o que trata essas cartas? Um detalhe importante: elas foram escritas do século 14 antes de Cristo, 1350 anos antes da vinda de Jesus. E essas cartas já foram traduzidas. E a mensagem que está de maneira centralizada nesse conteúdo apresenta diálogos entre os reis cananeus e o líder no Egito, que é Faraó. Nós não sabemos com certeza se de fato são aqui os hebreus retratados, mas observem o que diz no conteúdo das cartas de Amarna. Uma informação interessante: o texto lá nas cartas de argila diz: os Abiru estão saqueando todas as terras do rei. Se arqueiros não forem enviados, todas as terras do rei serão tomadas pelos Abirus. E uma forte declaração que muitos estudiosos dizem, olha aqui, diz o seguinte: alguns reis cananeus estão propensos a desertarem e se unirem aos Abirus. A palavra Abiru, ela literalmente, numa tradução direta, uma tradução livre, seria povo sem terra.
Alguns vão dizer, inclusive, que Hebreus, não só a questão de Éber, mas que Hebreus, talvez viria dessa palavra, que ela é justamente Abiru. A palavra de Deus nos mostra que houve uma ação onde os líderes, volte agora aí, novamente em Josué 9, todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar, até o Líbano, ficaram sabendo disso. E notem, todos estes reis, verso 2, então eles se juntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Nós não sabemos, né? Talvez seja porque, eles não são invencíveis. A cidade de quem? De Ai, gente. A cidade de Ai derrotou eles. Eles foram destruídos, eles foram derrotados, saíram envergonhados. Então mostra que eles não são indestrutíveis. O Deus deles deixou que eles fossem destruídos. Nós não sabemos qual a motivação, mas eles se uniram e tentando contra justamente a nação de Israel. O texto nos apresenta, amados irmãos, algo que eu quero destacar, o seguinte tema: quando as aparências enganam. Ao invés de um pilotão militar, ao invés de homens preparados com as suas espadas e lanças, arcos de flechas, nós temos aqui um grupo que se aproxima de Josué, de Israel, e de maneira ardilosa se mostra uma coisa tão enganadora. Percebam, o que eles fizeram, os gibeonitas: roupas velhas, sandálias gastas, pegou aquela havaiana assim com prego, sabe? Aquela coisa assim, já arrebentou no caminho, né? De tanto andar. Pão seco, pão bolorento, odres rasgados, e foram dessa maneira uma encenação teatral diante de Josué e de toda a liderança. Mas notem, amados irmãos, a evidência visual comprovava que eles eram de fato homens de longe. Detalhe que nós agora não vamos ler, questão de tempo, mas depois nós, inclusive, podemos, outro momento, trabalhar. Deus trabalhou com a nação de Israel como juízo de Deus sobre as nações do povo em Canaã. Mas, se houvesse um povo fora daquela região, que fosse de longe, a nação de Israel poderia fazer aliança. Um povo de longe, e não daquele local onde Deus deu para os israelitas, que é a região de Canaã. A cidade de Jerusalém, por exemplo, Salém, ainda não foi conquistada. Ela só vai ser, de fato, do povo de Deus para frente. Mas aqui Deus está dizendo: aliança você não faça, a não ser com povos distantes. Agora eu te faço uma pergunta: quem que soprou no ouvido deste povo, os gibeonitas, que Deus tinha esse acordo, que Deus tinha esse desígnio, esse plano com a nação de Israel? Nós também não sabemos, mas o que nós sabemos é que eles tinham, de maneira que havia um plano muito bem preparado. Uma das questões que me chama a atenção aqui é que muitas vezes o mundo e o diabo é retratado de maneira que é uma caricatura deles também. Como se eles fossem só aquela coisa assim, literalmente deficientes, burros, a palavra chula, mas é essa. Talvez eles sejam assim, aparência de um tridente, aquela coisa assim, totalmente distante da realidade.
mas nós percebemos claramente que o mundo e o diabo, eles são astutos. Eles são muito bem preparados e tantas vezes com argumentos. Isso é impressionante. A palavra de Deus, ela nos mostra, Jeremias 17 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Às vezes aquilo que nós estamos vendo é uma boa aparência. Há pouco tempo atrás me lembrei que agora olhando o rostinho, eu disse para uma mãe, e repito para a mãe e para o pai: cuidado com essa profissão, com esse encantamento por essa área. Ela parece tão bonita, tira tantas fotos bonitas, parece uma vida de estrela, mas por detrás há uma indústria de exploração do sexo. Há uma indústria para fazer dos adolescentes e jovens promíscuos, para que possam atingir níveis profissionais aprovados e destacados. O coração do homem, a palavra de Deus, ela diz que só o Senhor, eu provo os pensamentos. Eu achei interessante essa afirmação aqui, quando nós partimos para dizer: Senhor, Ele tem todas as características. Ela tem todas as características. A fala dele, a fala dela, está tudo certinho. Mas tem uma coisa: eu vejo com os olhos naturais, Senhor. É aquela ideia do bom partido, né? Aquela ideia daquela pessoa que você diz: essa eu não posso deixar passar, porque tem todos os predicados. E aqui nós vamos ver claramente que havia por detrás um engano perigosíssimo. Para as moças, é aquele rapaz que se apresenta: não, eu conheço a confissão de fé de Westminster, né? Caiu de paraquedas ontem aqui, né? Já conhece tudo, já começa a falar a linguagem para que ele possa falar: não, tem que me sentir incluído nesse contexto. Não posso conversar com uma moça ou um rapaz conversando com a moça e dar bandeira que eu não sou do meio. Ele é bem preparado, ela é bem preparada. Observem, nós estamos no contexto onde os gibeonitas se manifestaram algo bonito, que parecia que o plano deles era: olha, nós estamos aqui, viemos de longe, precisamos de uma aliança com vocês. Uma proposta boa, mas na verdade era um engano terrível. Uma das partes que nós muitas vezes somos apressados, e nós temos que compreender: nem toda oportunidade promissora é porta que Deus abriu. Nem todo convite, nem toda oportunidade que ao olhar humano você diz: agora eu vou lucrar, é aprovada. Tantas vezes ela é perigosa para justamente tirar o nosso coração do centro, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus agora continua, nós vamos destacar alguns versículos. Versículo 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles, e não pediram conselho ao Senhor. Notem isso, amados irmãos. Parece algo assim, estarrecedor. Você diz: não é possível, esse aqui é o mesmo povo que acabou de perder a batalha em Ai, Deus os advertiu, e novamente eles não buscam conselho do Senhor? Sim. Mas esse povo aqui retrata você e eu, que tantas vezes nós somos meio entorpecidos. Você já ficou entorpecido por uma bênção? Pode ser teu casamento, Felipe, Júlia, os noivos dessa igreja, né? Tem tantos noivos agora. Pode ser uma coisa muito boa que te aconteceu, e foi uma resposta de Deus, foi o cuidado do Senhor na sua história. Só que ao invés de nós nos curvarmos diante do Senhor e caminharmos na dependência, sobe para o nosso coração e nós elevamos a condição de servos para aqueles que são senhores, e deixamos de atentar para uma vida de dependência de Deus. Talvez seja uma estabilidade econômica.
Talvez seja uma resposta de um pedido de tantos anos. E aquilo que é bênção deve nos fazer mais e mais nos aproximarmos em dependência do Senhor. Essa palavra tem que ser, de maneira prática, apontada para uma vida de oração. Uma vida de consulta à palavra de Deus, que nós já temos. Mas uma vida de oração onde nós, de fato, pedimos: Senhor, avalie o que está acontecendo. Eu estou no momento onde o Senhor respondeu, que bênção, mas tem novos desafios. Lá em Provérbios, leitura de sabedoria, capítulo 14, verso 12. Grife esse versículo se você pode, anote ele aí. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O olhar do homem, o olhar do ser humano, ele é limitado para compreender. Esse olhar, ele vai até certo ponto. Aqueles homens avaliaram as circunstâncias, mas eles confiaram excessivamente na sua própria percepção. Você tem muito disso? Não, estou percebendo que está tudo em paz. Ele falou do jeitinho que tem que falar, né? Ela falou do jeitinho que tem que responder. Está tudo certo. Amados irmãos, como nós somos falhos nessas aparentes propostas. Como o nosso olhar tantas vezes foge de nos prostrarmos e buscarmos a direção do Senhor. Não tem como não fazer esse paralelo, e me veio aqui. Abra comigo aí. Essa semana fiquei confrontado com esse texto. Tenho lido até inclusive nas reuniões durante a semana. Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. Diz assim a palavra do Senhor: maldito, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano. Aí você diz assim: está vendo? Por isso, Maria, João, que eu não confio em ninguém. Eu não faço acordo com ninguém, não confio em ninguém. Não entendeu o texto, que não leu todo e não parou para meditar nele. Olha o que o texto diz. O texto menciona que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. O homem ou a mulher que deseja resolver por sua própria capacidade, se desvia do Senhor e é afronta contra o Deus vivo. E como isso é fácil de nós sermos ludibriados, porque a coisa é muito bonita, cheia de luz aparente, e os nossos olhos são limitados, a gente não consegue ver de fato por detrás qual é a motivação. A palavra de Deus diz assim, verso 7: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Não são as suas posses, não são a sua formação, mas a sua confiança que o Senhor há de guiá-lo, há de ser aquele que vai te nortear por meio de uma vida de dependência, por meio da oração. Amados irmãos, tem algumas bênçãos que você fala: não, só pode ser de Deus, não vou nem orar, né? Não tem como não pensar nos namoros, né? Não tem jeito não, né? Se você ainda na fase que não casou ainda, você vai ter que ouvir isso do pastor até você casar. E o dia que você for casar, ainda vou falar assim: você tem certeza? Se um homem ou a mulher que você está casando for um servo de Deus, eu vou falar: não, realmente eu te apoio. Estou tendo um testemunho que eu também estou vendo que ele tem caminhado com o Senhor. Cuidado, porque nós temos um olhar limitado.
Nós precisamos consultar o Senhor em dependência do Senhor e não vá pelo seu próprio coração. Ao homem há caminhos que parecem ser caminhos de paz, de prosperidade. Amado irmão, amada irmã, isso é tão sério para a sua vida. Talvez tenha alguma situação na sua caminhada segunda-feira que esteja assim, decididamente algo seríssimo. E você diz, opa, eu vou orar antes de tomar essa decisão. Faça isso. Não se apresse. Nós vemos aqui algo importantíssimo. Eles deixam de confiar no Senhor. Então nós vamos notar, versículo 14 ainda, voltando lá agora para Josué 9:14. Não pediram conselho ao Senhor. E isso, amados irmãos, é fantástico, porque a palavra de Deus, ela não encobre os pecados dos seus servos. Josué tem os pés de barro também. Josué é um homem corajoso, destemido, e tem os pés de barro. É frágil. Ensinando que eu e você também somos. Matthew Henry diz o seguinte, um reformado, que quando as circunstâncias parecem claras demais, frequentemente somos tentados a abandonar a oração. O problema não foi o engano dos gibeonitas, porque o mundo jaz no maligno. Uma pessoa disse assim, vocês assistem Copa do Mundo? A Copa do Mundo já diz, é do mundo. Eita, nós. Aí eu falei, ixi. Hoje o assunto aqui na escola bíblica foi a redenção da arte. Nós estamos neste mundo para utilizar até da Copa do Mundo. Você já pegou as figurinhas? Já vi lá, viu, Machadinho? Como é que as meninas e os meninos ficam? Não, tem que completar. Não é assim? A minha não chegou ainda nessa fase, não entendeu ainda. Na próxima. Em cada página que você ver uma nação, você já falou para o seu filho, meu filho, você sabia que nesse país nós temos poucos cristãos? Você sabia que nesse país o evangelho não é um evangelho com liberdade de culto? Nós temos que redimir cada área, cada momento que nós estamos vivendo neste mundo. E que chama a atenção, amados, é que essa condição é para nós nunca sermos inocentes, no sentido de não estarmos preparados. O mundo está conspirando contra o povo de Deus. Há sempre uma astúcia. Isso não é novidade. Mas a palavra de Deus nos convida a termos sabedoria que vem dele, não é do pastor. O pastor vai pregar a palavra. Não é da sua mãe, do seu esposo. Nós só adquiriremos a sabedoria por meio da oração, da dependência do Senhor, de maneira humilde. Senhor, me dá direção e norte para responder o que está diante de mim. Nós vemos aqui claramente o que faltou a Josué, o que faltou à liderança foi dependência de Deus. Eu fiz um paralelo que eu quero que você entenda esse texto. Lucas 16:8, Henrique, por favor. Olha só o que diz Jesus a respeito destes homens. O patrão elogiou o administrador infiel por sua sagacidade, esperteza. E olha só a afirmação de Jesus. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Entenda bem esse versículo. Jesus não está aprovando, como diz o texto, os filhos do mundo. Não. Jesus está destacando que naquilo que eles vivem, na realidade que eles vivem, eles são totalmente empenhados. Se eles trabalham,
Eles trabalham noite e dia, workaholic, 7 dias da semana. Uma coisa não se nega, eles são determinados. Descobrem, depois mais velhos, que perderam a família, a vida. Mas uma coisa nós não podemos negar. Tem pessoas que se dedicam anos. Uma vez eu disse para a pessoa que passou num concurso muito bom, e eu falei assim, nossa, que bom, graças a Deus. Ela respondeu rápido, graças a Deus não, eu gastei muito tempo da minha vida estudando para passar nesse concurso. Eu falei, ó, que isso? E da perspectiva de quem não teme ao Senhor, de fato, ela foi empenhada, dedicada. Nós não podemos tirar isso dela. Se ela agrada ao Senhor, esse é um outro assunto. Se ela é reprovada diante de Deus, esse é um outro assunto. É o mais importante, mas esse é um outro assunto. Mas qual é o paralelo, amados irmãos? As pessoas planejam seus negócios, gastam dias, nem dormem algumas noites, pensando nos seus negócios, gastando tempo planejando, investem tempo, recursos, fazem sacrifícios, pensam estrategicamente como agir. É assim lá fora. Nós sabemos, porque grande parte disso aqui também temos que fazer. Mas na realidade, Jesus está comparando, porque os filhos da luz, o que eles fazem? Oram um pouco, são omissos. Somos muitas vezes lentos para partirmos para a dependência de Deus. Achamos assim, não, quarta-feira começa a orar firme, porque aí já está mais distante do domingo, já passou já o domingo. Planeja um pouco a obra de Deus. Eu falei hoje na escola bíblica, sala Nova Família, catecúmenos. Nós muitas vezes temos que reconhecer o nosso pecado. Nós planejamos mal o dia do Senhor. Quando não, é por omissão. Ó, pastor, não fala muito não, porque hoje é chuvoso e a turma não veio. Grande parte não se preparou. Grande parte estava aguardando um motivo, qualquer que fosse, para dizer, domingo tem de novo. A prioridade não é de fato se esmerar, se dedicar para a glória de Deus. É a sua comodidade. Até afinal de contas, Deus está ali para servi-lo. E não há um entendimento que há sim uma necessidade de agirmos de maneira proposital, intencional. E aí quando nós pensamos a respeito da nossa vida de oração, nós ficamos mais ainda envergonhados. Amados irmãos, nós precisamos depender do Senhor, e isso acontece de maneira que eu e você, precisamos consultá-lo. Você tem muitas maneiras de consultar o Senhor. Você pode dirigir e consultar o Senhor, mas Jesus se afastava. Se tem um momento livre que ele tinha, e que nós encontramos, é quando ele se afastava da multidão e dos discípulos para orar. Esse é um ensino para nós. Nós precisamos, Senhor, me dê a graça de parar tudo, ficar de fato offline, e ter um momento na tua presença de direção, de consulta, de dependência. Amado irmão, amada irmã, isso agrada ao Senhor, é um convite da palavra de Deus para nós. Talvez hoje não tenha nenhuma decisão importante na sua vida. Talvez hoje você não tenha que lidar com nada tão sério. Mas se você hoje aprender, se nós hoje aprendermos o caminho da dependência, da consulta ao Senhor em oração, em apego à palavra, nós estaremos mais sensíveis à voz do Senhor diante dos momentos cruciais. Amém? Caminhando. Há momentos que parece que tudo está resolvido. Tudo parece evidente, tudo parece simples. E é justamente nesses momentos que precisamos buscar da direção do Senhor, da confirmação do Senhor. Essa semana, conversando com uma mulher, ela disse, pastor, uma irmã amada em Cristo, já faz um tempo que eu venho orando para que Deus
traga no meu coração a segurança de estar aqui congregando. Eu falei assim, que coisa boa, irmã. E eu pensei, né, imagino que ela veio conversar, porque Deus confirmou, né? Louvado seja Deus por isso. Mas ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, pastor, eu sou viúva. Fazem 6 anos que Deus tem trabalhado no meu coração. E nesses últimos anos, não faltou propostas deste mundo aí fora. Mas eu continuo orando ao Senhor. Porque primeiro, que eu não estou aberto para nenhum relacionamento. Mas em segundo, eu não tomo nenhuma decisão na minha vida mais, sem antes o Senhor confirmar no meu coração que é aquilo que deve ser tomado, decidido. Eu disse, louvado seja Deus por isso. É muito mais prático a nossa vida de dependência do que nós imaginamos. Mas precisa passar por uma vida dizendo, Senhor, eu não quero mais agir precipitado. Eu gastei muito tempo e tive problemas. Caminhando agora, nós vamos ler do verso 16 em diante. Acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta. 9:16. Ao fim destes 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E a cidade deles era Gibeão, Sefira, Beerote e Criate Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram, deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse, porque vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto. Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de quem? Então eles responderam a Josué, é que foi anunciado a estes seus servos, como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés, que lhe desse toda esta terra e destruísse todos os moradores de diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amados irmãos, agora nós vemos algo importantíssimo. Se nós somos limitados e tantas vezes podemos ser enganados, Deus não é surpreendido com o engano de homem. Deus conhece e revela. O texto diz que após 3 dias de caminhada, não deu nem para esfriar o pão direito. A hora que eles chegaram, avistaram, mas não são vocês que estavam lá? Somos nós mesmos. O que vocês fizeram? Aí, né? Você conhece gente assim? Às vezes é eu e você também, né? Já falando, não é possível, eu vou
agarrar na garganta desse miserável aí. Ó. Me falou uma coisa e agora está falando que é outra. A congregação, o povo de Israel, quis matá-los. Mas os líderes, e Josué confirmou, nós já fizemos um juramento diante do Senhor. Uma palavra foi dada e nós iremos honrá-la. Amados irmãos, essa mentira foi descoberta, essa encenação terminou, a realidade veio à luz. A palavra de Deus diz assim lá em Lucas 8,17: porque nada há oculto que não venha a ser manifesto. Uma das relações mais diretas das Escrituras é que nós temos, microfonia aqui está diferente, nós temos nas Escrituras a condição de podermos dizer: Senhor, o Senhor revela, o Senhor traz aquilo que está oculto e nada é de fato encoberto. E assim, som. Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou então, né? Parece que estava estranho. Que bom. Lá, quando nós vemos Acã escondendo o seu pecado, logo após aquele momento terrível, onde Deus permite a derrota diante de Ai, o pecado foi revelado. Amado irmão, eu quero destacar de maneira muito objetiva: para Deus não há nada que não será revelado. Isso se aplica de diversas maneiras. Nós podemos claramente compreender que nós somos chamados a dizer: Senhor, sonda o meu coração. Não permita que o meu coração seja levado de maneira enganosa. Eu quero servi-lo de todo o meu coração. Não permita, Senhor, que eu seja uma aparente pessoa cristã, um aparente cristão, mas que de fato eu seja todo, Senhor. Porque não há como, amado irmão, você tratar o evangelho. Troca para mim o microfone, está aqui, eu estou achando que está alguma coisa estranha, Cade. Por favor. Quando nós auto-enganamos, nós podemos percorrer algum tempo, mas o Senhor conhece, e Ele há de revelar. Às vezes, amados irmãos, seja aquilo que eu mencionei, talvez seja algo que você tenha sido precipitado em tomar uma decisão, mas se o Senhor revelar a tempo, louve ao Senhor, porque Ele traz luz aonde aparentemente estava tudo em paz, mas você e eu, nós podemos ser enganados. Mas o Senhor não é pego, o Senhor não é traído, o Senhor não é ludibriado. A palavra de Deus diz que foi revelado aquilo que era o propósito daquele povo. Lucas, caminhando. Capítulo 9, verso 22, isso, voltou. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram? Dizendo que não moravam, ou melhor, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto. Agora vocês estão sob maldição. Olha que palavra dura. Amados irmãos, eu quero destacar nessa noite algo muito importante para nós. A graça de Deus, ela vai além das aparências. Porque o que a gente tem aqui no texto? Eles foram amaldiçoados aqui. Eles se tornariam rachadores de lenha. Eles seriam aqueles que iriam trabalhar como servos. Mas existe algo importante aqui para você observar. O texto aponta que aqueles homens que foram lá para ludibriar, agora são colocados perto do trabalho da casa
do Senhor. Aqueles homens que foram para fazer uma encenação, agora são amaldiçoados, trabalhando próximo do altar do Senhor. Não teve como, Paulo. Pensei, refleti, não teve como. Lembrei de Paulo Pereira, saindo do quartel, dizendo: a programação é de jovens, eu sou jovem, solteiro, vai ter uma moça bonita lá. Nós muitas vezes queremos nos identificar com Israel, nós queremos ser Josué, mas tantas vezes nós somos como os gibeonitas. Quantas vezes Deus, na sua misericórdia, nos permitiu nos aproximar dele, do seu povo, com outras intenções, talvez para um casamento, e pela graça de Deus, Deus respondeu em Paulo: louvado seja Deus por essa família. Quantas vezes, por uma motivação, devido à esposa estar participando, o marido que vai e acompanha você, diz: é por isso. A mãe que insiste. Ou talvez porque você veio no fim da linha, você estava arrasado, você estava doente, você estava sem esperança. Essa semana, eu conversei com um casal, não sei se eles estão ouvindo, mas eles vão saber que são eles, claro, mas a história é muito intrigante. Vou resumir e dizer: com uma questão de uma filha com 13, 14 anos, eles estão lidando com um dilema muito grande. Uma questão de fé, uma questão de posicionamento na presença de Deus. E quando eles me contaram isso, eu já os conheço de alguns anos. Na mesma hora Deus falou ao meu coração: é Deus trazendo vocês de maneira rendida para a presença dEle. Deus utiliza de problemas específicos na nossa história, e aquilo que aparece ser uma maldição, aquilo que parece não ter esperança, Deus converte em bênção. Os gibeonitas foram feitos escravos. E vou te contar uma novidade: os gibeonitas, esses homens que estavam ali, aparentemente, aqui nós vemos uma ironia. Os gibeonitas chegaram por meio de uma mentira. Eles utilizaram de um estratagema. Mas não foi assim também com Raabe. Ela até mente lá para escapar, fazer os homens de Israel escaparem, os espias. Você quer cobrar uma postura moral de alguém que ainda está conhecendo quem é o Deus das Escrituras? Quantas vezes Deus agiu de maneira tão misericordiosa, e o texto aponta que agora aqueles que estavam ali para receber uma punição, disciplina, mas agora são colocados junto ao altar do Senhor. Aquilo que era um problema se manifesta de maneira graciosa como a solução da história daquele povo. Depois da sua casa, você pode ler o livro de Neemias. E lá em Neemias, quando ele faz o relato de todos aqueles que participaram da reconstrução dos muros, lá estão quem? Os filhos dos gibeonitas que fizeram esse acordo aqui. Deus alcançou os gibeonitas com eles rachando lenha, mas ouvindo os sacerdotes falarem da palavra de Deus, e eles creram, e aquilo que era para ser uma tragédia se tornou na grande salvação de um povo. Talvez hoje você lembre quando você veio para a presença de Deus. Talvez hoje você se lembre qual é a motivação que te trouxe.
Mas quero dizer algo para você que a palavra de Deus testifica. Deus utilizou disso. Deus utilizará de qualquer circunstância para fazer com que o seu coração seja totalmente dele. Na nossa caminhada, nós estamos vivendo para honrar esse Deus que nós merecíamos ser amaldiçoados. Mas o nosso Salvador, Ele recebeu a punição de Deus, Ele foi feito maldito em seu lugar. E aquilo que era uma motivação estranha, hoje o Senhor te trata com misericórdia, com amor, de maneira que as cordas de amor lhe trouxe para a sua presença, e você pode dizer: ah, Senhor, como o Senhor foi paciente comigo, como o Senhor foi misericordioso para comigo, porque hoje os meus olhos te veem, hoje eu posso dizer que entendo o teu plano de salvação. Efésios 2, 8 e 9. Paulo escrevendo aos Efésios: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diz amém. Louvado seja Deus. Os gibeonitas foram, pela misericórdia do Senhor, alcançados com salvação, grande parte deles, nem todos, mas Deus entrou com salvação, em uma aliança que parecia que iria levá-los ao sofrimento. E eu repito, se você hoje já se rendeu ao Senhor, e está aqui por causa do Senhor, se alegre, porque todas as circunstâncias que o Senhor tem permitido é para fazer de você uma filha mais próxima, um filho mais próximo dele. Eu termino. Josué 9. As aparências podem esconder a realidade, a nossa percepção é limitada. Leve diante do Senhor tudo que estiver no seu coração, não tome decisões à luz da sua cabeça, aquilo que a fulana falou, o ciclano falou, coloque diante do Senhor, se submeta. O Senhor nos convida nesta noite, amados irmãos, a nos submetermos ao seu senhorio. Ele é Senhor da sua vida, então não faça dele apenas uma religião, não dê a ele somente o domingo. Ah, eu dou o domingo porque o domingo é do Senhor, o resto é meu. Não! Você vive de maneira que agora tudo que você faz, toda a sua caminhada, toda a nossa caminhada deve manifestar essa dependência. Em quarto lugar, Deus sempre traz a verdade à luz. Ore para que você não seja enganado com os seus próprios olhos, porque a verdade um dia virá. Não tem como não falar. Cadê os solteiros? Só o solteiro levanta a mão aqui, tem muitos, ó. Solteiros. Estão com vergonha de ser solteiro? Não, não é pecado não. Pode ficar assim pro resto da vida se quiser, tá? Só se você sentir essa vocação. Até hoje nunca encontrei ninguém assim. Graças a Deus, né? Deus abençoa a família. Cuidado com as suas escolhas. Depois que você tomar a escolha, assumir a escolha. Quando falamos de um casamento, é muito sério. Percebam, o povo queria matar os gibeonitas. Que ódio desse povo. E o que Josué e os líderes falaram? Neca-tibiribas. Nós demos a palavra a eles, e a nossa palavra é uma palavra que honra o nome do Deus de Israel. Se o seu namorado não teme ao Senhor hoje no namoro, se o seu paquera não ama as Escrituras,
Cuidado. O casamento não será um portal de transformação de alguém. Quem transforma pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo. Cuidado. Uma decisão precipitada pode custar muito caro para você. E não saiba, talvez é comum hoje aí, né? Se casar depois eu divorcio, dou um jeito. Isso é pecado contra Deus. Isso é uma tragédia. Alguém disse que um divórcio é uma amputação. Nunca deixa de lembrar-se daquela dor. Ainda que não seja mais ferido, no sentido de machucar ali, na carne, mas está de maneira a lembrança do que ocorreu. Se você hoje tem a oportunidade, avalie bem, porque eu serei o primeiro a dizer para você depois, isso não é motivo para você se separar. Agora você vai precisar assumir um compromisso em honrar o nome do Senhor. Nós também temos que anotar essa prática, né, meus irmãos? Nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem algo e daqui a pouco mudam. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Honrando o nome do Senhor. Que nós possamos fazer profissão de fé, né, Felipe, Tiago, Alessandra, tantos novos. E nós que estamos aqui, eu fiz uma profissão de fé, ela foi verdadeira, ela está para anunciar o nome de Cristo, honrar o Senhor, caminhar como comunidade da fé. Que a nossa vida seja sempre relembrar daquilo que assumimos diante do Senhor. Que o nome dele seja glorificado na sua história. Pastor, eu naufraguei. Você já consegue enxergar que você errou e pecou? Você já se arrependeu do que você produziu? Isso já ficou para trás na sua vida? A palavra do Senhor diz: eis que tudo se faz novo por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Viva daqui para frente e glorifique o nome do Senhor. Faça que o nome do Senhor seja louvado. E você, como mencionamos domingo passado, os seus pecados, o Senhor lança lá no mar do esquecimento. E coloca a plaquinha, né? Proibido pescar. É tão sério. A nossa caminhada com o Senhor é um convite para nós refletirmos o quanto Ele é fiel conosco e misericordioso. Que você e eu possamos assim honrar o nome do Senhor. Que nós possamos ter palavra que glorifique o nome de Cristo Jesus. E eu termino. Aqueles que eram para ser julgados e mortos foram alcançados por Cristo Jesus. A graça que era só para, aparentemente, Josué e seus irmãos, foi derramada sobre os gibeonitas. Eu e você, igreja no Brasil, somos parte desses gibeonitas, onde a graça foi derramada, não só em Israel, nação, mas para um povo distante, e o Senhor nos alcançou com poderosa salvação. Não era para você, porque você não merecia, mas por causa do amor de Deus e das suas misericórdias, Ele quis te alcançar a sua casa. Nós vamos orar, nós vamos encerrar, e eu quero convidá-lo nesta noite, com chuva e problema no som. Tem dia que é pela graça, né? Tem dia, todos. Fique de pé, convida a equipe da música.